Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um vídeo da Liverpool Brasil News. No episódio de hoje falaremos da vitória dos Reds diante o Bournemouth por 3-0. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Neste sábado, o Liverpool recebeu o Bournemouth em Anfield pela quinta rodada da Liga Inglesa e venceu por 3-0. Buscando se recuperar da derrota no último final de semana, os comandados de Arne Slot começaram com tudo e definiram o placar no primeiro tempo. Os gols foram anotados por Luís Dias e Darwin Núñez. Com o triunfo, os donos da casa assumiram a liderança da Premier League, chegando aos 12 pontos. Arsenal e Manchester City se enfrentam na rodada e podem ultrapassar os Reds caso vençam o confronto. Sobre o jogo. O Bournemouth até abriu o placar no início da partida, mas o gol foi anulado por impedimento. O Liverpool respondeu na sequência. Salah cruzou e Robertson finalizou com perigo. Instantes depois, os Reds saíram em uma boa troca de passes. Dias bateu de fora da área e Kepa defendeu. Em outra investida, após um belo passe, McAllister deixou Salah na cara do gol e Kepa fez outra grande defesa. Na sequência, o Bournemouth chegou com Semenyo. O atacante finalizou e Kelleher defendeu. Logo depois, Luís Dias arrancou, fez fila na defesa adversária e parou em outra intervenção de Kepa. Aos 26 minutos, Konaté lançou para Dias, Kepa saiu errado e o colombiano tirou o 0 do placar. Na sequência, os Reds armaram um belo contra-ataque, Arnold acionou Luís Dias e o camiseta 7 ampliou a vantagem aos 28 minutos. Já aos 37, Darwin Núñez tabelou com Salah, cortou o lateral Kerkez e fez um golaço com a perna esquerda. Na volta do intervalo, o jogo ficou morno, mas aos poucos os Reds começaram a chegar. McAllister encontrou um bom passe para Salah, o egípcio driblou Kepa, mas Kerkez tirou em cima da linha. Instantes depois, Chiesa tabelou com Gakpo e acertou a trave. Em um contra-ataque, Sinisterra bateu e Kelleher defendeu no ângulo. Na sequência, o irlandês fez outro milagre após rebate na bola aérea. O Liverpool respondeu no fim em um outro contra-ataque, dessa vez foi Curtis Jones que finalizou, mas a defesa desviou para evitar o quarto gol do Liverpool. Falando um pouco mais sobre a questão tática da partida, o Liverpool foi a campo novamente no 4-2-3-1, que já está se tornando habitual com o Arne Slot, já é a sexta partida que ele repete essa formação, só que teve uma grande diferença dos últimos jogos, que foi a troca do do Darwin Núñez pelo Diogo Jota. Com o Darwin Núñez sendo titular, o Liverpool não tinha aquele centroavante móvel que vinha buscar jogo e auxiliar na construção. Então o Luís Dias ele basicamente era o pivô para quando a equipe precisasse de bolas longas ou até num contra-ataque para ele que pudesse escorar. Tanto que o gol dele saiu em uma jogada dessa, em uma tabela com o Salah, e também o finalizador, para caso a bola escapasse na entrada da área ou na própria área ele estivesse ali pronto para finalizar, o que não aconteceu muitas vezes, mas ele teve sim a sua participação um pouco diferente da do Jota. Quando ele tocou na bola, na maioria das vezes foi para finalizar jogadas ou somente escorar para dar andamento nos ataques do Liverpool. Então essa foi a grande mudança assim, na questão do esquema do jogo. Outro aspecto tático que mais uma vez levou vantagem dos nossos adversários foi o nosso meio-campo. O tripé formado por Gravenberch, McAllister e Szoboszlai ganhou o jogo e o trio fez um primeiro tempo avassalador. Principalmente o McAllister e o Gravenberch, eles estavam muito bem no jogo, muito bem nas escolhas de para onde o Liverpool deveria atacar em determinados momentos. O Arnold e o Gravenberch encontraram diversas vezes tabelas para sair da pressão e conseguir armar jogadas ofensivas, e isso foi um ponto bem positivo, algo que a gente viu pouco nas últimas partidas. Todas as vezes que o Bournemouth tentava pressionar o Liverpool na saída de bola, aparecia alguém livre do meio campo ou o próprio Arnold para que pudesse dar andamento nas jogadas, e isso ficou bem claro no primeiro tempo e foi algo que aconteceu muitas vezes durante o jogo. Os 3 gols saíram na primeira etapa porque o Liverpool realmente pôs um ritmo muito acima e no segundo tempo meio que segurou o jogo, segurou o ímpeto, talvez para se poupar, até já que a equipe não está rodando tanto assim o elenco, mas no primeiro tempo o Liverpool foi avassalador,
grande parte das jogadas saíam do lado esquerdo, do lado do Luiz Dias, tanto que os principais lances ofensivos do Liverpool foi por ali. Então ele estava muito bem no jogo, o Robertson também, tanto defendendo como fazendo apoio. O McAllister encontrando bons passes para o Salah, para o Dias, ou até entre os meio-campistas para que pudesse furar um pouco o bloqueio do Bournemouth. Mas foi um primeiro tempo impecável do Liverpool, não teve muito o que se questionar. Até o gol sofrido no início, a equipe conseguiu sair para deixar o Semenyo na linha de impedimento e o gol ser anulado corretamente. A arbitragem também deixou o jogo fluir, não marcou faltinha aqueles famosos encontrões que acabam travando o jogo, mas o Liverpool conseguiu se estabelecer muito bem no primeiro tempo, e no segundo controlou a partida, mesmo que o Bournemouth finalizasse mais vezes. Poucas foram com perigo, muitas foram para fora, e as que foram no gol, o Kelleher conseguiu defender. No final do jogo ele fez duas baitas defesas, que foi essa de um chute no ângulo do Sinisterra, e no escanteio, no rebote do escanteio, a bola bateu no Arnold e ele com reflexo conseguiu tirar em cima da linha. Foi uma boa atuação do Kelleher, substituindo o Alisson, que sentiu problemas musculares, mas não parece ser nada sério, é mais uma precaução do que algo que a gente precisa se preocupar. A nossa dupla de zaga também foi muito sólida. Konaté e Van Dijk fizeram bons jogos, particularmente o Konaté, especialmente, melhor dizendo, foi um dos destaques da partida. Ele ganhou todos os lances que disputou, estava encontrando muitos lançamentos, deu uma assistência para o gol de Luiz Dias e fez um jogo irretocável. É uma partida de almanaque do Konaté, e a gente sabe o quão bom é esse zagueiro. É sempre o asterisco de se manter saudável, mas realmente é um dos melhores zagueiros do mundo, e a partida dele foi para isso. Claro que não estava contra um ataque poderoso, mas mesmo assim a gente percebeu o quão dominante ele é e o quão ele tem sido importante para essa saída de jogo com passes curtos ou até lançamentos. O Liverpool está aprendendo a jogar dessa maneira como o Slot quer, segurando um pouco mais a posse de bola, construindo desde o início da jogada, e isso foi algo que me chamou a atenção. Aquela condução à la De Zerbi da bola do Konaté, em alguns momentos ele pegava a bola na intermediária do Liverpool, na intermediária defensiva, podemos dizer assim, e ele parava, conduzia a bola para trás, atrasava no Kelleher, tudo isso para atrair a pressão, para que o Liverpool conseguisse jogar nas costas do meio campo adversário. Então foi algo muito legal de se observar. Eu gostei bastante dessa personalidade do Konaté para iniciar as jogadas, o próprio Van Dijk em alguns momentos. O time coletivamente funcionou bastante. Alguns pontos a gente pode falar que poderia melhorar, como a atuação do Salah. Mais uma vez ele foi abaixo na Premier League, apesar de ter jogado bem contra o Milan, mas dessa vez ele deu uma assistência pro Darwin Núñez, mas o jogo dele não foi nem de perto aquele Salah que a gente sabe que pode entregar. Os jogadores que vieram do banco entraram muito bem, principalmente o Gakpo e o Chiesa, que criaram jogadas ofensivas, tanto um chute na trave do Chiesa. O Gakpo também teve as suas oportunidades. Então, num todo, o jogo da equipe foi bem seguro, uma defesa bem postada, um meio campo dominante e um ataque que foi letal quando precisou. Então, realmente foi um jogo muito bom e de variações de jogadas, seja pelos contra-ataques, por jogadas armadas direto da defesa, bolas longas, enfim. Foi um time que mostrou muito repertório e que a gente espera que se mantenha assim nesses jogos contra equipes menores, porque a gente conhece o Liverpool e sabe que em alguns momentos a concentração baixa e pode acontecer o que rolou contra o Nottingham Forest, de perder pontos que podem se tornar importantes na reta final da temporada. Então a gente está na quinta rodada da Premier League, cada ponto é importante, ainda mais quando se briga com o City e com o Arsenal, que vem cada vez mais fortificado, o Chelsea, que está fazendo um bom início de temporada. Enfim, a vitória foi importante e agora a gente guarda as forças para a próxima rodada da Premier League no final de semana. Antes disso tem um confronto contra o West Ham, que não está no melhor início de temporada que poderia estar, mas é um jogo importante, decisivo, por que não, da Copa da Liga. Então eu acredito que o Slot deu uma rodada no elenco, coloque alguns jogadores reservas, mas a gente está conhecendo agora ele nesse calendário e vem percebendo que ele não é muito fã das mudanças e substituições. Então vamos ver o que aguarda pra gente na quarta-feira. Eu posso partir para as notas individuais de cada jogador, começando sempre pelo goleiro. Como eu elogiei a atuação do Kelleher, em alguns momentos ele é até um pouco inseguro quando entra
É difícil a vida de um goleiro reserva, né? Porque um goleiro precisa de ritmo e entrar às vezes um jogo sim, aí depois passa 20, 15, 30 jogos ele entra de novo. Então realmente é uma fria, mas no jogo de hoje contra o Bournemouth ele foi muito bem, evitou gols em 2 jogadas. A minha nota para ele é 9, eu gostei da atuação dele, foi bem seguro, garantiu o clean sheet e conseguiu ajudar o Liverpool tanto na saída com os pés, como na antecipação de lançamentos do Bournemouth e nas defesas, claro que é a primeira obrigação dele. A minha nota para ele é 9. Partindo para a lateral direita, falando sobre o Trent Alexander-Arnold, a gente sabe o quão bom é o Arnold, ainda mais quando ele corta para o meio e tem um campo todo para construir, e isso pode ser letal contra qualquer equipe do mundo, e realmente foi o que aconteceu no jogo de hoje. Ele criou diversas oportunidades com esse movimento, saindo da lateral para o meio do campo, conduzindo a bola até a intermediária adversária. Inclusive foi assim que ele deu uma assistência para o Luis Dias. Eu gostei da atuação do Arnold, foi seguro na defesa, importante nessa dupla junto com o Gravenberch ali pelo aquele lado direito, com algumas tabelas para sair da pressão, encontrar o McAllister ou o Szoboszlai, que mesmo não fazendo o melhor jogo dele, foi uma boa válvula de escape quando o Liverpool conseguia atingir ou conseguia avançar dessa primeira linha de pressão. Sempre o Szoboszlai dava continuidade nas jogadas, e isso é importante para que o sistema todo funcione. Mas falando do Arnold, uma atuação bem segura, bem ok, a minha nota para ele é 8,5. Van Dijk, dominante mais uma vez, foi um pilar da nossa defesa, ganhou tudo o que disputou, fez 5 cortes, a torcida já tá com aquele grito algumas partidas de Ibu sempre quando ele faz alguma intervenção, e isso é bem interessante e ecoa o estádio inteiro, e foi muito curioso observar várias vezes, já que ele ganhou praticamente tudo no jogo. Eu gostei da atuação dele, foi muito bem na partida, a minha nota para ele é 9, ainda teve a assistência, então uma nota 9, ficou na teta de bom tamanho. Van Dijk dessa vez não teve tanto trabalho assim, não fez gol como no jogo contra o Milan. Nós não tivemos tantas bolas paradas próxima à área e também não aproveitamos as que aconteceram. A minha nota para ele é 8,5, foi um jogo ok, manteve o clean sheet, não bobeou na defesa, fez um jogo seguro, assim como a gente sabe que é o Van Dijk. Partindo para a nota do Robertson, já começa com 8,5 também. Ele foi super bem na questão defensiva, participou no ataque, deu bons passes, deu também uma linha de passe para que o Luis Dias conseguisse tabelar ou até voltar a jogada. Em alguns momentos eu senti que o Robertson poderia ir um pouco mais para frente, poderia atacar mais o espaço, avançar a última linha, ser um jogador mais ofensivo, fazer mais ultrapassagens, mas parecia que talvez fosse alguma instrução para ele ficar um pouco mais contido, já que o Arnold estava subindo praticamente todas as jogadas. Enfim, a minha nota para ele é 8,5, foi uma atuação ok dele. Indo para o meio campo, eu já cansei de elogiar o Gravenberch nessa temporada e vai ser mais uma vez que eu irei rasgar elogios para ele. Que jogo incrível e dominante dele, é impressionante como ele se encontrou nessa posição, nessa função, e tem controlado o meio campo contra todos os adversários. Ele segura a pressão quando tentam roubar a bola dele, inicia bem a jogada com passes diversas vezes para os lados ou para frente, ele muda bastante para onde que ele controla o jogo, controla as ideias do Liverpool, então acaba confundindo o defensor. A equipe adversária não sabe se o Liverpool vai atacar pelo lado esquerdo, pelo lado direito ou pelo meio. Ele distribui muito bem o jogo, era essa palavra que eu gostaria de encontrar. Ele tem feito muito bem esse termômetro entre acelerar o jogo ou controlar o ritmo. Então ele com o McAllister encontraram essa sintonia de fazer a equipe jogar da maneira como eles querem e da maneira como eles veem como seria a melhor para a equipe naquele momento. Então, muito bem na defesa, muito bem no ataque, e mais um jogo muito bom do Gravenberch. A minha nota para ele é 9. McAllister é outro que praticamente tudo que eu falei sobre o Gravenberch se encaixa no jogo dele. Ele foi muito bem na partida, então ele foi muito importante para esses movimentos do Liverpool no ataque, na defesa. Ele tem sido um cara um pilar muito interessante do nosso jogo, porque ele consegue defender e consegue atacar na mesma intensidade. E a minha nota para ele é 8,5, eu gostei do jogo do McAllister. E é claro, eu não posso deixar de falar do passe espetacular que ele encontrou pro Salah no meio do primeiro tempo, assim,
que o Salah faz aquele gol, esse lance ia viralizar. Talvez até viralize sem um gol, porque o passe foi muito bonito e foi de muita qualidade, visão de jogo e uma execução perfeita do meio-campista argentino. Avançando mais no campo, falando do nosso meio-campista que faz a função de 10, então o Szoboszlai, mais um jogo apagado dele, assim, ele foi importante nessa questão da transição, então receber esses passes nas costas dos volantes e dar andamento às jogadas na saída de pressão do Liverpool, ele tem sido importante para isso e também para pressionar o adversário na hora de roubar a bola, mas a gente sempre cobra mais do Szoboszlai porque sabe que ele tem qualidade para fazer mais do que ele vem apresentando nesses últimos jogos. Então a minha nota para ele é 8, ele poderia ter sido melhor, talvez no 7,5 se encaixe melhor no que ele entregou na partida, ele pode melhorar, a gente sabe do potencial e sempre cobra isso dele. Partindo para o ataque, falando do Luis Dias, uma atuação no primeiro tempo incrível do colombiano. Ele dominou a partida, fez o que quis com a bola nos pés, se movimentou muito bem, quase fez um golaço de fora da área, mas o Kepa fez um milagre, apesar de ter sido bem curiosa a atuação dele. É o Kepa, a gente já sabe do que ele é capaz de fazer, tanto defendendo como errando, então foi curioso esse jogo dele. Mas enfim, falando do Luis Dias, eu vou dar a primeira nota 10 do canal, porque eu fui cobrado do que seria uma nota 10, então a minha nota 10 vai pro Luis Dias, porque realmente ele acabou com o jogo, ele construiu jogadas ofensivas, fez 2 gols, poderia ter feito mais gols ainda, ganhou todos os duelos contra o Julián Araújo, eram dribles desconcertantes, arrancadas, seja de velocidade ou de qualidade, ou até as fintas que ele tem. Foi um jogo muito bom do Luis Dias, que ele continue assim. Já são 5 gols na temporada, 5 gols em 5 jogos de Premier League, e vai se encaminhando para assumir esse protagonismo que a gente sempre esperou dele e que desde a lesão ele não conseguiu. Esperamos que nessa temporada ele possa continuar nesse ritmo, que será muito importante para a equipe. A minha nota para o Luis Dias é 10. Então quem estava cobrando já tá aí, ó. Primeiro 10 do canal, Luis Dias. Indo pro outro lado do ataque, Mohamed Salah. Ele fez um jogo ok, mas como eu disse na análise geral da partida, ele ficou devendo. A gente precisava de um Salah mais contundente. Ele perdeu a chance de fazer alguns gols, desperdiçou algumas oportunidades, fez algumas escolhas erradas, mas mesmo assim ele acabou o jogo com uma boa assistência por Darwin Núñez e boas chances criadas. Ele está se tornando esse playmaker desde a última temporada, mas enfim, o Salah poderia ter saído com pelo menos mais um gol, com um gol na verdade na partida. Ele acabou desperdiçando algumas chances que teve, e a minha nota para ele é 8,5, uma boa atuação do Salah. Agora partindo para o último titular, que foi o Darwin Núñez, o centroavante, que traz muitos sentimentos para a torcida, alguns amam, outros odeiam. Eu costumo dizer que eu vejo o futebol dele como algo ok, assim, eu não elogio tanto e também não critico tanto. Sei que ele tem um potencial de se tornar uma máquina de anotar gols, mas ele precisa estar com o emocional em dia e estar ligado na partida, e foi realmente isso que aconteceu no jogo de hoje. Ele teve poucas oportunidades, mas na chance que ele teve de finalizar para marcar o gol, ele conseguiu, mesmo que não fosse uma grande chance assim, ele acabou criando e dando um belo drible no defensor e finalizando de perna esquerda sem chances para o Kepa. A minha nota para ele é 8,5. Um bom jogo do Darwin, se emocionou depois do gol, chorou lá na bandeirinha de escanteio. Em outros momentos ele foi bem importante, fazendo o pivô, fazendo a casquinha, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi a recomposição dele, porque ele voltou muitas vezes para marcar, e foi muito curioso isso. Eu gostei bastante desse ímpeto que ele teve. Para vocês terem ideia, ele venceu 4 duelos no chão e fez 4 desarmes na partida, e isso foi um número bem expressivo, algo que me chamou muita atenção, porque ele realmente estava muito dedicado e ligado no jogo, pronto para auxiliar a equipe. Para a gente fazer um comparativo, o Gravenberch, o nosso volante, ele fez 2 desarmes e o Darwin Núñez fez 4. Para vocês terem ideia do quão importante foi isso durante o jogo, já que o Liverpool trabalha tanto esse perde e pressiona, algo que a gente sempre elogiou do Jota, que era pressionar o adversário, e o Darwin Núñez sempre teve muita dificuldade. Ele conseguiu nesse jogo, seja pressionando a primeira linha com a saída de bola, ou voltando para marcar lá na intermediária defensiva do Liverpool. Ele foi muito bem no jogo e a minha nota para ele é 8,5. Agora falando dos reservas, aos 61 minutos, Curtis Jones entrou no lugar do Szoboszlai. Ele não teve tantas chances no jogo, quase fez um gol no último ataque do Liverpool,
ele foi ok, assim, não ficou devendo, também não entregou, não cometeu erros ou não entregou gols, assim como ele costuma fazer. Mas enfim, foi um jogo bem ok dele, não pegou tanto na bola, mas às vezes que ele conseguiu participar, ele foi muito tranquilo nas ações que ele tomava, conseguiu dar ritmo para a equipe e segurar o jogo que já estava praticamente vencido quando ele entrou, e era só isso mesmo que ele precisava fazer para segurar uma vitória importante para o Liverpool nessa sequência de jogos. A minha nota para ele é 8, eu acho que já está de bom tamanho essa nota 8 para ele. Aos 72 minutos entraram Chiesa no lugar do Darwin Núñez e Gakpo no lugar do Luís Dias. Os dois entraram participando muito do jogo, então parecia que eles estavam querendo se provar, sabe, quando o reserva sai do banco para mostrar que tem qualidade para ser titular ou para ganhar mais minutos, como foi o caso do Chiesa. Então eles estavam tabelando, criando algumas jogadas em conjunto. O Chiesa acertou uma finalização na trave, Gakpo teve um chute com perigo. A minha nota para os dois vai ser 8,5 para ser 8 para ser justo. Gostei da atuação da dupla e o Chiesa demonstrando que pode ser um coringa nesse ataque, já que ele entrou atuando como um falso 9, um centroavante, e depois no final do jogo o Salah virou um centroavante, ele jogou mais pela direita. Só que é isso que demonstra o quão importante foi essa contratação, ainda mais pelos valores envolvidos. 12 milhões de libras no mercado atual é algo que a gente pode chamar de balela por um jogador da qualidade do Chiesa. Claro, tem um asterisco da lesão grave e da questão física dele, mas foi muito bem no jogo, da maneira como entrou, e traz esse leque de opções para todo o ataque, e se possível até meio campo, que ele pode fazer essa função de 10, enfim. Muito importante essa minutagem que o Chiesa está recebendo nessas duas últimas partidas. Fez a estreia no finalzinho do jogo contra o Milan e agora entrou mais cedo, aos 72 minutos, podendo jogar bastante e bem provavelmente pode ser titular no próximo meio de semana no jogo da Copa da Liga diante o West Ham. Então é algo para a gente ficar de olho. Em suma, partindo para a nota do Arne Slot, a minha nota para ele é 9. Ele soube colocar a equipe nos trilhos depois de uma derrota inesperada na Premier League contra o Forest no último final de semana. Então ele levou esse espírito vitorioso novamente para o meio da semana, quando vencemos o Milan fora de casa. Mesmo com a fase que o Milan está, vencer a equipe italiana, 7 vezes campeã da Champions, é algo importante. Então, para esse jogo, ele trouxe boas ideias, um plano de jogo que deu certo logo de cara e conseguiu controlar o jogo ao ponto de descansar na segunda etapa e não forçar tanto os seus atletas. Foi um jogo muito seguro do Liverpool em todos os momentos, o plano tático deu tudo certo. O Liverpool soube aproveitar a sua qualidade e a sua superioridade numérica no meio-campo para controlar o jogo, ter mais posse de bola e não sofrer na defesa. Então, a minha nota para ele é 9. Um bom jogo do Liverpool e uma vitória merecida. E poderia ter sido mais, só que a equipe escolheu se preservar ou controlar o ritmo de jogo para não arriscar alguma lesão, até sofrer um gol numa transição ou algo do tipo. Então, o Liverpool está na liderança da Premier League, pode perder esse posto caso o Arsenal ou o Manchester City vença o jogo que eles se enfrentam amanhã. Então, para esse confronto, o torcedor do Liverpool torce por empate, já que ficaria na liderança nesse caso. Então, a gente espera que aconteça isso, e só para confirmar, na verdade, se empatar, o City fica na liderança porque tem 12 pontos, então o cenário ideal seria o empate, podemos dizer assim, porque se o Arsenal vencer, eles assumem a liderança. Enfim, ainda é o início da temporada, a gente fica já contando os pontos, porque sabe que no final isso pode ser importante, mas é isso, o Liverpool conseguiu uma grande vitória, uma vitória que era obrigada a ter, que a gente já contava desde o início da temporada. Enfim, foi um bom jogo, uma boa atuação. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu comentário, as suas notas, o que vocês querem ver no canal, e não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.